Você quer ouvir a palavra do Senhor essa noite? Diga amém. Deus tem algo a falar contigo, a ministrar a sua vida. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, verso 31. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 31. Aleluia. Você encontrou aí, irmão? Ah, pastor, espera um pouquinho aí, que eu não estou acostumado a ler, né? Oh. Segundo Crônicas é logo depois de Primeiro Crônicas. Emerson, agora ficou fácil, né? Diz assim a palavra do Senhor: contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou. Ou aqui na minha versão diz Deus o deixou. Diga, Deus o deixou para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Coloca na NVI aí, por favor. Quero que você grave esse texto aí na sua Bíblia, porque o Senhor vai falar com você essa noite. Diga glória a Deus. Quantos conhecem pelo menos um pouco da história do rei Ezequias? Você já ouviu falar? Olha, 6 pessoas, né? Os outros todos não se matricularam no IBEG. Deu amnésia. Levante sua mão e diga: eu conheço a Bíblia, pastor. O rei Ezequias, quer ver como você sabe? É aquele lá que o profeta Isaías veio com uma palavra de Deus. Deus diz para o profeta Isaías: o rei está doente e está clamando. Vá e diga para ele: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Quem lembra disso? Olha aí. E aí o profeta Isaías vai lá e diz isso para ele: você vai morrer, essa doença aí não vai ter cura. E quando o profeta sai, vira as costas, entrega a palavra e sai, Ezequias vira-se para a parede e começa a chorar. E começa a falar com Deus e dizer: Senhor, eu derrubei os postes sagrados, eu sei que eu não fui santo em todas as coisas, mas eu botei ordem nessa nação, lembra quantas coisas eu fiz. E ele ainda estava clamando e chorando. Isaías estava saindo e ainda estava no pátio do palácio. Deus fala com o profeta e diz: volta lá e diga que ele não vai morrer mais. Aleluia. E ainda vou acrescentar 15 anos aos dias de vida dele. Esse é Ezequias. E ali, naquela hora que o profeta vai dar instrução para ele do que fazer, e ele recebe uma cura milagrosa. Aquela doença não tinha cura, ele estava morrendo, mas a partir desta palavra houve cura e restauração na saúde dele. Este sinal foi tão marcante, porque a notícia de que o rei morreria havia corrido não só Israel, o povo judeu, mas outras nações. Outras nações sabiam do sofrimento que o rei tinha. E agora eles ouviram a notícia de que milagrosamente Ezequias foi curado pelo poder de Deus. E aí o rei da Babilônia envia uma comitiva de gente importante do reino para ouvir acerca deste milagre que aconteceu. Quando eles chegam lá, é esse texto que nós lemos. Quando eles chegam lá, os governantes da Babilônia, os enviados do rei, e começam a perguntar sobre o sinal milagroso. Observe isso, o texto diz: Deus o deixou para prová-lo e saber tudo o que havia no seu coração. Nessa noite o tema dessa mensagem é a maior provação de todas. Diga: a maior provação de todas.
Preste muita atenção na palavra da sabedoria do Espírito Santo nessa noite, porque isso vem do céu para a tua vida. Deus deixou ele naquele momento, mas não o deixou no sentido de desprezo, de abandono, de rejeição, de não quero mais você e se arranque daqui. Não, Deus se afastou de Ezequias, Deus o deixou por um momento para prová-lo. A maior provação de todas acontece aqui, quando Deus te deixa por um momento. Que é isso, pastor? Deus nunca vai me deixar. Claro que nunca vai te deixar, seu orelhudo. Se tivesse te abandonado, você não estava aqui. Quem está entendendo? Mas há momentos, escute bem, em que Deus deixa você, se afasta de você, dá um passo atrás e fica observando o seu comportamento. Porque por mais incrível que pareça, quando você está na presença de Deus e Deus está na sua presença, as coisas vão dando certo na tua vida. Mesmo quando você erra, Deus conserta teus erros. Você diz, mas como eu sou cabeçudo, mas como eu sou orelhudo, Senhor me perdoa. Ele diz, eu estou aqui para isso, vou te ajudar, vou te levantar, vamos embora, levanta a cabeça e segue. Há muita coisa a ser feita. Deus abre as portas, então você está trabalhando e as coisas começam a prosperar. Deus está ali presente, você profetiza, as coisas acontecem, você ora, Deus responde, você põe os teus projetos e as coisas andam. Não é que não vem desafio, não é que não vem provação, mas as coisas estão avançando, estão dando certo, estão caminhando na sua vida. Deus está presente, Deus está agindo, Deus está fazendo. Diga aleluia. Mas quando Deus está presente, não dá para medir o verdadeiro caráter do crente. É quando Deus, Eloi, deixa que aparece quem somos. Diga assim, quando Deus deixa, aparece quem eu sou. Que é isso, pastor? Isso é a palavra de Deus. E quando Deus decide dar um passo e deixar você sozinho, é aí onde Deus quer ver tudo que está dentro do seu coração. E isso pode acontecer em tempos difíceis ou em tempos de bênçãos. A provação é quando Deus te deixa. Você vai encontrar isso muitas vezes na Bíblia. Você vê, por exemplo, Sansão. Sansão estava ali flertando com o erro, com o pecado, com o caminho errado. E a Dalila dizia, você tem que me contar, você diz que me ama e não me conta qual o segredo dessa unção, qual o segredo dessa força. Ah, você não gosta de mim. Aí Sansão fazia umas brincadeiras e dizia, se amarrar os meus braços com o fio não sei do que, é impossível que eu possa vencer. Ela fazia, ele arrebentava tudo. E ele foi assim, até que um belo dia a Bíblia diz, ele não sabia que o Espírito de Deus o havia deixado. Então ele vai e conta tudo que estava no coração. O segredo da unção, o segredo da minha consagração, do voto, é que não pode passar navalha no meu cabelo. Quando o Espírito se afasta, ele entrega tudo. E aí vem os inimigos e prendem ele, fura os 2 olhos dele, fica cego, nas mãos do inimigo. Quando o Espírito o deixou. Aleluia. Diga, a maior provação está aqui. Deus sempre vai estar na sua vida, claro que vai.
Deus sempre vai estar andando com você. Mas Deus precisa deixar você por alguns instantes para provar o seu coração, para saber se Ele pode confiar em você. Diga para o seu irmão: Deus quer confiar em você. Pergunte para ele: Deus pode confiar em você? Muita gente, Deus dá um passo atrás e nem percebe. A pessoa começa a prosperar, por exemplo, crescer na oração, buscando a Deus. Deus abre as portas, as coisas começam a dar certo. De repente oportunidades boas aparecem, mas nessa oportunidade tem que fazer um esquema, tem que sonegar, tem que fazer uma maracutaia, tem que passar alguém para trás. Aí a pessoa diz: nossa, tá tudo tão abençoado, tá tudo dando certo, eu acho que mais uma vez Deus abriu a porta. E a pessoa vai meio assustada, meio com medo: ah, mas eu vou, e faz. Aí de repente não acontece nada. Ela diz: nossa, acho que Deus está comigo. E ela faz de novo, mais um rolo, mais alguém passado para trás, mais uma mentira, mais um negócio, e dinheiro chegando, só que Deus se afastou e a pessoa nem percebeu. Mas Deus deixou para ver tudo que havia no coração. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Não, Deus não mudou, irmão. Deus continua sendo honesto. Deus continua sendo verdadeiro. Deus continua tendo caráter. Deus continua não concordando com as coisas erradas. Nunca Deus vai mudar. A Bíblia diz: Deus não muda. Deus continua respeitando os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Mas às vezes a pessoa está indo, fazendo tudo do jeito dela e dizendo: Deus está comigo. Você não sabe que Ele só te deixou por um pouco para ver como você ia agir. Aleluia. Quando você está na presença de Deus e Deus está com você, as coisas vão dando certo. Agora escute bem, elas estão dando porque Deus está te abençoando. É porque Deus está determinando a bênção. Deus está dizendo aos anjos: vão adiante, estabeleçam, façam, construam. Pode cumprir o que Ele está profetizando. Tem o plano na vida dele, vai dar certo. Deus está trabalhando, você trabalha, Deus trabalha junto, você avança, Deus avança junto. A bênção de Deus faz a coisa acontecer na sua vida. Mas de repente Deus diz: eu vou afastar-me um pouquinho. Às vezes é na provação da dificuldade, momentos difíceis, e você, por mais que confie, saiba que Deus não te largou, não te jogou para os lados. Você sabe no teu coração um sentimento que parece que você está sozinho. Quem já passou por isso? Deus deu um passo atrás e diz: eu quero ver. Eu quero ver o que está dentro do coração dessa pessoa. E é aí onde você é provado. Aleluia. O Senhor Jesus andava com Deus e Deus andava com Ele. A bênção do Senhor estava com Ele todos os dias. E todos os dias o Senhor quebrantava seu coração e se humilhava, declarando a sua dependência total de Deus. E é assim que nós devemos viver. Mas quando chega a hora dele ser levado ao seu sacrifício, ele passa pelo Getsêmani e ele chega no momento crucial da crucificação. E ali foi a grande prova do nosso Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido foi a morte.
a separação de Deus. E quando o Senhor Jesus está ali, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Por que o Senhor me deixou? Essa é a grande prova. Mas minutos depois ele diz: eu tenho sede, para se cumprir a Escritura. Então ele dá um brado e diz: está consumado. Nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. Aleluia! Ali se revelou o verdadeiro caráter do teu Senhor. Ele sabia que o que ele carregava vinha de Deus. Quando Deus se afasta um pouquinho, Deus não está fazendo isso para judiar você. Deus não está fazendo isso para te castigar. Deus não está fazendo isso para pôr você em tentação no sentido maligno. Não, Deus está mostrando que Ele te ungiu e te deu fé para vencer. Deus está mostrando que Ele confia em você. Ele confia em você. Ele sabe que você não vai abandoná-lo. Diga glória a Deus. Você já leu a história de Jó? Satanás chega e diz: é claro, o Senhor é com ele em tudo. O Senhor cercou a vida desse homem de anjos. Tudo que ele faz prospera. Tudo que ele põe a mão dá certo. Ele cresce, ele enriquece. Os filhos são abençoados. Tem abundância. É o homem mais rico do Oriente. Agora eu duvido, se o Senhor deixar eu botar a mão nele, ele vai blasfemar na tua cara. Deus olha e diz: pode tirar tudo que ele tem. Eu confio em Jó. Ele é íntegro. Então Deus se afasta de Jó. E Jó expõe o seu coração. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Deus não dá um passo atrás. Deus não deixou Ezequias porque Deus iria mandá-lo para o inferno. Não, Deus deixou Ezequias porque Deus queria ver se podia confiar algo mais para ele. Mas Ezequias reprovou na sua atitude. E a Bíblia diz que tudo que está escrito é para nos ensinar, para que não possamos errar onde eles erraram. Diga para o seu irmão: Deus está no controle dessa situação. Diga para ele: Ele só deixou um pouquinho, porque Ele quer confiar em você. Aleluia. Diga para ele, diga para o teu irmão: Deus vai te dar coisas maiores. Diga para o seu irmão: seja íntegro. Quando Deus se afasta, aparece. Deus deixa para ver o que você vai fazer, como você vai reagir, qual vai ser a tua atitude. Deus quer confiar em você. Em meio a grandes desafios, muitas vezes você tem esse sentimento de que Deus te deixou. Existe algo na sua vida e Deus está experimentando para ver se pode confiar a você coisas maiores. Você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Deus está treinando o teu coração. Deus está trabalhando o teu caráter. Ele quer confiar em você. Aleluia, aleluia. Quando os discípulos passavam aquelas perseguições,
Muitas vezes imaginavam estar sozinhos, jogados numa prisão, abandonados numa cadeia, sentenciados à morte. Mas eles não pensavam nessas coisas, eles apenas engrandeciam o Deus dos céus e diziam: se é chegada a nossa hora, bendito seja o nome do Senhor, senão daqui sairemos vivos. Glórias a Deus. Quando Deus te deixa, parece que Ele abandonou, pastor. Não, Ele está esperando você mostrar a posição que você deve tomar. Levante a sua mão e diga: eu sou filho de Deus. Você tem que entender que Deus te deu poder como filho, Deus te ungiu como filho, Deus te deu fé como filho. Você é um ser espiritual, Deus quer que você reaja. Diga para o seu irmão: Deus está esperando você reagir. Deus está esperando você tomar uma atitude, uma posição. Deus está esperando você agir e dizer: não, estas coisas ímpias e do mundo não são minhas. Aleluia! Você tem que agir. Deus te deixa por um tempo para ver como é que você vai se comportar. Diga assim: tudo que eu faço precisa ser feito para Deus. Se o teu patrão não chegar e não te cobrar, se o teu patrão não cobrar horário, se o teu patrão não cobrar postura, que tipo de comportamento você vai ter? Nem cobra nada mesmo, que se lasque. Já viu aquela história que dizem por aí: quando o gato sai, a rataiada faz a festa? Para quem não sabe, né? Esse ditado é: quando o chefe sai, né, o povo ferve. Quando o chefe não tá, é que revela o caráter. Que tipo de caráter é o seu? Quando o pastor não tá, aleluia. Não, irmão, se ninguém estiver pegando no teu pé, se ninguém estiver empurrando você, se ninguém estiver cobrando a coisa errada, que tipo de caráter você vai ter? Por isso, escute bem, Deus não pode deixar muita gente nem por um segundo. Porque perde. Mas só tem um jeito de crescer: quando você tomar uma postura de filho de Deus. Quando você tomar uma postura de filho de Deus e dizer: não importa o que esteja acontecendo, isso não é para mim. O Deus poderoso não mudou. Quando o rei chegou para Sadraque, Mesaque e Abidnego e diz: esquece, teu Deus não vai livrar coisa nenhuma, quem manda aqui sou eu sou a lei, quem não se dobra vai morrer queimado. Aí os três disseram: olha só, Deus os deixou por um tempo. Eles disseram: se Deus vai livrar ou não, não nos interessa. Deus não muda seus princípios e valores. Não vamos adorar a estátua. Então vão queimar. Vamos queimar. E quando incendiaram 7 vezes mais a fornalha e jogaram os 3 lá, tinha 4 porque ele estava lá. Aleluia! Ele só deixou eles por um instante, e ali esses 3 homens provaram, honraram a fé que tinham.
Deus olhou e diz: aí tem 3 varão de guerra, aí tem crente, pode jogar. O rei olhou e disse: escutem, vocês não pincharam? Quem sabe o que é pinchar? Vocês não jogaram 3 lá? E aquele quarto ser, quem que é? Aleluia! Quando Deus te deixa por um instante, Ele quer que venha para fora o que está dentro do seu coração. Por isso, você precisa aprender a não murmurar na dificuldade. Porque você acha que o teu Deus não conhece a tua aflição. Você pensa. Aí Satanás vem e enche a tua cabeça. Não, você é pecador demais. Deus rejeitou você. Deus te amaldiçoou, olha só. Aí você reclama e blasfema e fala que Deus é incompetente, que não vale nada e que você é o maior sofredor do mundo. E que você é um coitado e não merece passar por nada disso. E aí você vê uns crentes tão fracos que reclamam de tanta besteira, dá vontade de dar no meio da orelha. Tem gente morrendo de câncer no hospital e crente reclamando da comida que tem. Ai, sabe, eu não como frango grelhado, eu só como picanha com a gordurinha. Vá lamber um sabonete. Tem gente que não pode comer. E ainda tem a cara de pau, a ousadia de falar isso para Deus. E se Deus deixar, vai direto para o inferno. Mas quando Deus olhar e ver que pode confiar em você, meu irmão, aí sim você vai viver o que Ele planejou para você. Aí sim você vai ver o que é sobrenatural. Aí você vai ver o que é andar em outro nível com o Espírito de Deus. Muitas vezes, quando você não entende situações que acontecem na tua vida, não há explicação para aquilo que vem sobre você. Mas nessa noite o Espírito me ungiu para te trazer resposta. Por um período de tempo Deus se afastou de você, não para te rejeitar, mas para dizer o quanto Ele confia no teu caráter. E Ele está vendo que você tem dado glória. Ele está vendo que mesmo em meio à dor você vem no culto. Mesmo em meio à dificuldade você está dizendo: Ele vai mudar a minha história. Ele nunca mudou, Ele vai continuar, Ele vai avançar comigo. Vai dar certo. Quando Ele voltar, vai voltar com tudo. E aquilo que você estava esperando há alguns anos para acontecer, virão em poucos dias sobre sua vida. A maior provação acontece não pelos problemas que você passa, mas quando Deus se afasta. A maior provação, quando Deus se afasta. É aí que você tem que mostrar o quanto você o ama e o quanto Ele é maior que tudo para você. É aí. Eu sei. Há muitos anos já andando com o pastor Silvio, eu vi muitas vezes quantas vezes Deus se afastou. E quando eu ainda era criança na fé, eu não entendia, ficava com dó, meu Deus, coitado do pastor. Mas depois você vai entendendo, pelo Espírito de Deus,
que ali aparece o verdadeiro caráter do homem de Deus. Gente, por incrível que pareça, o nosso verdadeiro caráter não se revela na presença de Deus, se revela quando Deus dá um passo para trás. É aí que aparece tudo que está dentro do teu coração. Quantas vezes parece que Ele te deixa, mas não é rejeição. Ele está querendo confiar coisas maiores a você. Quem está entendendo? Você tem que tomar uma atitude de filho de Deus. Não interessa o que está acontecendo. Se eu estou colhendo grandes bênçãos, se eu estou enriquecendo, princípios continuam sendo valiosos. A moral e o caráter e os valores continuam sendo os de Deus. Não importa se tudo está dando errado, se as contas estão chegando e não há condições de quitá-las, os princípios de Deus continuam de pé. Essa é a grande prova dos homens e mulheres de Deus da Bíblia. Quando por algum momento Deus os deixou, ali apareceu o coração deles. E foi ali que Deus pôde fazer grandes coisas. E foi ali que Deus pôde mudar histórias de nações. A maior provação de todas. Dê uma olhada para o teu irmão e veja se ele tem uma cara de quem Deus pode deixar um pouquinho. Se ele riu, está pronto para o combate. Aleluia. Meu irmão, você tem que amadurecer e parar com o evangelho emocional, porque você acha que quando a presença de Deus vem porque Ele decidiu vir, porque Ele quis vir. Se Deus levasse em conta tantas coisas, Deus nunca viria. Mas não é quando a presença se derrama, não é quando a presença dEle cai com força sobre teu coração, é quando Ele se afasta. É aí que o seu caráter aparece, é aí que o evangelho é provado na sua vida. Prisões após prisões, o apóstolo Paulo era provado. Certa feita ele estava na casa de Filipe, o evangelista. Ele tinha 4 filhas que profetizavam. Não bastasse 4 profetas dentro de casa, aparece um profeta chamado Ágabo. Chega na casa de Filipe e diz: Deus me mandou aqui porque me revelou que Saulo está aqui, Paulo está aqui. Pega o cinto de Paulo, amarra os pés e as mãos e diz: assim diz o Senhor, isso acontecerá com o dono do cinto em Jerusalém. 5 profetas. O povo começa a chorar e dizer: Paulo, pelo amor de Deus, não vai para Jerusalém. Paulo diz: eu vou para Jerusalém. Eita, Paulo velho virado no tocha. Eu vou, porque eu estou pronto não só para ser preso, mas para morrer pelo nome do Senhor se for preciso. A única coisa que eu sei é que o Espírito Santo, antes de vocês profetizarem, já tinha me revelado que prisões e cadeias me aguardam. Eu estou pronto. Porque esse é o caráter do apóstolo Paulo. Aleluia! E o seu? Se o inimigo te ameaçar, você já afrouxa o garrão? Se o problema te ameaçar,
Você já se desespera? Mas para que você alcance grandes coisas como esses homens alcançaram, é necessário ser provado nisso. Quando Deus se afasta, mantenha a sua integridade de filho de Deus. Não importa o que aconteça, você vai avançar no projeto de Deus. Você verá o que um dia você sonhou se tornando realidade na sua vida. Aleluia! Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Se coloque sobre seus pés. Em nome do Senhor. Põe a sua vida diante do Senhor. Espírito de Deus. O Senhor, oh, aleluia. Meus olhos, eu verei a tua face. Não foi à toa que você se achegou nesta casa nessa noite. Tocar meus lábios, porque o Senhor Deus está provando você para saber se dá para confiar coisas maiores. E você está dizendo: justo eu, tantas vezes socorri, tantas vezes eu fiz. Senhor, não é por nada não, mas eu conheço gente muito pior do que eu, que está numa situação muito melhor. E quem sabe esta semana você se perguntou: por que isto tem me acontecido? Alemanda rebassou andecanda lebassui decanda. É porque Ele confia em você. É porque o teu Pai está querendo que você cresça, que você comece a assumir o controle da herança, que você comece a assumir cargos de mais confiança na empresa dele. O teu Pai quer te promover, o teu Senhor quer colocar coisas maiores. Então Ele está te deixando por um pouco para ver o que dá para confiar nas suas mãos. Põe a mão no seu coração. Quero orar por você. Seja qual for o desafio, a situação, Deus quer confiar em você. Não deixe que a maioria te influencie. Você não é da maioria. Deus te separou para algo especial. Deus te separou para viver coisas diferentes. Pare de se medir pelos outros que estão ao teu redor. Pare de se medir por aqueles que trabalham com você. Pare de se medir pelos seus familiares. Todos eles blasfemam, todos eles chutam, todos eles fazem, todos eles quebram. Não. Você não. Você está sendo provado para que Deus confie coisas maiores. Seja qual for o desafio, a mão do Senhor vem sobre sua vida nessa noite. Você que nos acompanha e Deus está falando forte com você. Falta pouco tempo para esse deserto acabar. Falta poucos dias para que a chave vire, para que você cruze uma fronteira e nunca mais volte por esse caminho de dor que você passou. Deus não te abandonou, não te rejeitou. Deus não te destituiu da chamada que Ele tem. Ele só está permitindo que venha à tona tudo aquilo que tinha que vir. Espírito da graça e da misericórdia,
Vem sobre a vida deste povo nessa noite. E na força da tua palavra, Espírito Santo, começa a remover todo o peso da vida desta pessoa. Senhor, toda palavra condenatória seja destruída no poderoso nome de Jesus. Espírito de Deus, venha sobre o teu povo, renovando a força do coração dessa pessoa. Toda tristeza vai embora, toda decepção vai embora, toda reclamação vai embora. O Espírito da força, o Espírito que renova, toca a tua vida, toca a tua família, toca as tuas finanças, toca o teu projeto de negócio, toca o seu investimento, toca o sonho que você colocou, toca a tua vida, toca a tua saúde, toca todas as coisas e traz um novo tempo de refrigério e vitória sobre a tua vida, no poderoso nome de Jesus. Diga glória a Deus. Eu não sei o que Levante a sua mão e diga: Senhor, pode confiar em mim. não entendo. Eu te amo acima de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mesmo assim ele me abraçou. Ele te abraçou. Sou pequeno, ele Glória a tão Deus. grande é. Adore o Senhor. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Aleluia. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por que me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por que me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Bendito é o nome do Senhor. A bênção do Deus Todo-Poderoso repousa sobre tua vida, sobre a tua família e todas as causas que você entregou para Ele nessa noite. Seja abençoado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor.